Movidos pela esperança. Nós estamos hoje dando início a uma nova série e eu fico me perguntando quais são os elementos de uma fé autêntica. Em que proporção uma verdadeira conversão afeta esses elementos de uma fé autêntica? Em que proporção a esperança que a gente tem na volta de Jesus realmente impacta a forma como que a gente vai viver a nossa fé, com que forma a gente vai viver o nosso dia a dia. E foi pensando nisso que eu, e junto aí com os nossos queridos pregadores, né, estamos definindo por abrir mais uma carta de Paulo. A gente acabou de ver a carta aos Colossenses, eu acho que foi rico para muitas pessoas aí, pelo menos foi o retorno que eu recebi. E o que acontece com a carta aos Tessalonicenses? A gente vai ver uma coisa interessante nessa carta. Está um pouco, né? Estou sentindo assim uma microfone, né? Parece que eles captaram como poucos aquela urgência da volta de Jesus. E tanto é que vocês viram ali naquele texto, né? Fala justamente disso. A ponto de alguns deles até falaram, bom, se Jesus vai voltar já, eu vou parar até de trabalhar aqui, vou ficar só esperando. E Paulo teve que escrever uma carta justamente para falar, gente, calma, ele virá, a volta dele é iminente. Mas olha, já se vão 2000 anos, não é? A gente está sentindo no coração, eu não sei qual é a sua realidade, nós estamos sentindo que parece... Bom, com certeza, a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Mas dá a impressão que ele vai voltar, talvez ainda, enquanto nós estamos vivos. Porque o mundo está se voltando, ou seja, o pano de fundo para a volta de Jesus está se armando, a olhos vistos. E eu não sei como você tem visto isso, se você tem percebido isso. Então, eu queria compartilhar com você essa primeira parte. Por isso, eles foram movidos, aqueles tessalonicenses, por uma coisa que foi, acima de tudo, eles entenderam que Jesus era o Deus encarnado, como Jesus falou, eles entenderam a necessidade que eles tinham de se converter dos seus caminhos, ou seja, isso implica em um monte de coisas, e no caso deles, por exemplo, deixar os seus ídolos, tudo que eles tinham de, né? Tudo que for ídolo, não vou aqui falar para não parecer preconceituoso ou nada, né? Todas as coisas que eles sabiam que não era de Deus, que não era Deus, eles lançaram fora. E eles viviam numa cidade muito pagã, Tessalônica, não é? Então, mostraram, ou seja, ninguém teve dúvida que eles tinham se convertido. O que é a palavra conversão? Converter, a gente pode falar um monte de coisa, né? Tem a palavra metanoia, que a gente gosta no grego, que é uma palavra sofisticada, mas se você parar mesmo, o que é quando você está numa estrada, numa rua, fala conversão à direita ou esquerda, não é? No fundo é isso. Conversão é virar de rumo, mudar de rumo. E aqueles homens e mulheres de Tessalônica mudaram de rumo. E a prova de que Deus estava naquilo, que aconteceu tudo muito rápido. Então eu queria começar a falar dos Tessalonicenses, não através da carta que Paulo escreveu, e a gente vai entender por quê, mas eu quero começar em Atos 17, onde Lucas conta para a gente como tudo começou. Lucas 17, a partir do versículo 1, se você quiser abrir sua Bíblia e seguir com a gente, senão vai ser... Acho que eu coloquei letra bem grande, né? Acho que dá para ver aí, turma do fundão, dá para ver aí ou não? Então tá bom. Fala assim, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Só para não passar batido, essa palavra aqui na NVI, né, que é a versão que a gente adota aqui, Nova Versão Internacional, fala discutiu. Se você pega a Bíblia Ara, né, a Almeida, ela fala arrazoou, né?
É uma palavra assim que acaba sendo uma discussão, é que discussão para nós, em português, né, pelo menos português moderno, tem uma conotação ruim, né? Parece que você está brigando. Então parece que Paulo ficou lá brigando e não é a verdade aqui, né? Não é a verdade. Ele arrazoava, ele mostrava através das Escrituras. Isso é que é legal, porque ele ia na sinagoga, ele aproveitava o fato dele ser um rabi também, né? Ter possibilidade de ser, né? Ou seja, ele tinha a formação de, então ele chegava na sinagoga e ele tinha a possibilidade de usar a palavra, e ele ficou durante 3 semanas, e nos sábados, pelo menos 3 sábados, que é onde o negócio pegava, onde todo mundo ia lá, né? Era como se fosse hoje, falar que era no domingo de manhã, certo? Ele ia lá, ele pegava as escrituras e ia explicando, expondo e demonstrando que Jesus era aquele que toda a Escritura, desde Gênesis até a última profecia de Malaquias, falava. E o que acontece com aquilo então? A partir do versículo 4 fala: alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas. Silas estava com ele lá desde o começo. Bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Ou seja, muita gente ali creu. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram todos os homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason, provavelmente alguém que tinha se convertido, e abria a casa dele para receber, né, o pessoal, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Interessante, né? O cristianismo chega e ele causa alvoroço. Alvoroço. Nós vamos poder explorar isso melhor ao longo do tempo. Mas não sei se vocês têm sentido, pelo menos na mídia aí e tal, que cada vez menos nós somos amados. E o pior é que de vez em quando o bichinho vem de dentro da própria igreja, algumas. E até o Pai Nosso tem sido dito que é muito patriarcal, é isso a palavra? Eu não sei dizer aí, né? Pensou esse negócio de homem, não sei o quê, né? Esse Pai Nosso, que negócio é esse? Imagina, né? Então, cada vez mais a gente vai sentir isso. Infelizmente vai ser muito rápido. E aí fala, e Jason os recebeu em sua casa, né? Então eles estavam acusando aquele homem lá de receber, abrir a porta dele para receber os crentes lá, esse tal de Paulo, essa gente aí. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Ou seja, tudo resolveu com uma multa lá. Puseram uma multa em cima deles. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Esse é o relato que Lucas coloca em Atos, certo? Não tem mais nada a respeito disso. Vai citar algumas pessoas lá para frente. Mas é interessante pensar, e eu acho que você pode me acompanhar, que Paulo não saiu de lá muito contente. Ele começou um trabalho maravilhoso, em 3 semanas, gente. Em 3 semanas, o negócio pegou que nem fogo em palha seca. E não só alguns judeus, né, lá da própria sinagoga, como os que eles chamam de tementes a Deus, que eram gentios, ou seja, não judeus, que participavam ali, que talvez tenha sido muito mais fácil para eles entender do que para os judeus. Você sabe quando você tem uma marca, né, uma coisa que você fez desde criancinha, e alguém de repente vem e conta para você uma história diferente, e fala, mas como, desde criancinha eu acredito naquilo, como é que você vem me dizer que aquilo não é correto? Então, para os judeus que não aceitaram Jesus, era muito mais complicado do que para os outros, que escutavam a história talvez pela primeira vez, não é? Então, aquilo causou um alvoroço. E é esse alvoroço que incomoda, até hoje. Até hoje. Não é? Porque dentro desse alvoroço vem a ideia de família, projeto de Deus,
Dentro desse alvoroço, vem a ideia de matrimônio, casamento inseparável, vem a ideia de que os pais são responsáveis pelos filhos, e os filhos têm que honrar seu pai e sua mãe. São coisas indigestas, ainda mais para a cultura que a gente está vivendo. E parece que naquele tempo não era diferente, porque a gente sabe, quando existe idolatria, no mínimo você faz um santinho. Estou aqui no sentido genérico, né? Você faz lá um deusinho de madeira, naquele tempo não devia ter plástico, né? Provavelmente de madeira, de pedra, alguma coisa assim. Eu morei no México um período da minha vida, meio ano, na verdade deu quase um ano inteiro, se contar tudo, e o que você mais vê no México, qualquer feira que você vai, tem aqueles totemzinhos, tem tudo de pedra, aquelas pedras, então o pessoal compra porque é de uma pedra preta, lá esqueci o nome da pedra, então é normal, então existe todo um negócio, né? Ou seja, existe todo um comércio por trás da idolatria, certo? Então, é isso que pegava naquele tempo, mais do que qualquer outra coisa. Mas é interessante que a grande perseguição que foi feita aqui, não foi feita pelos gentios que ficaram invocados por perder o seu negócio. Isso aqui surgiu a gente leu, e eu vou voltar só um pouquinho aqui, né? Acho que está no 4. No 5. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles estão ali na sinagoga há anos a fio, e posso trocar de microfone? Eu estou sentindo um zumbido. Alô? Opa, acho que melhora, né? Porque se eu estou ouvindo, eu acho que vocês também, né? Mas tudo bem. Então, imagine o seguinte, pano de fundo aqui, Paulo e Silas saem, a turma fala, não vamos brigar contra a maré aqui, vamos tirar vocês da cidade, e levaram ele para Bereia, e dali ele continua o ministério dele, ok? Então, Paulo vai para lá e fica chega até Atenas, mas o coração dele fica em Tessalônica. Ele fala, o que aconteceu? Eu levantei a poeira, ficou aquele poeirão no ar e eu vim embora, larguei todo mundo lá. E aí o que ele faz? Ele pega um dos seus meninos, um dos seus discípulos, Timóteo, e Timóteo vai, e Lucas não fala isso, você não vai achar isso no livro de Atos, você vai entender isso pela própria fala de Paulo, nas cartas. Ele manda Timóteo chega lá e fala, cara, você não acredita, a cidade pegou fogo. Tem um monte de gente, e eles estão formando e já estão evangelizando, e já está todo mundo falando que esse povo é de Deus, e Deus fez uma obra maravilhosa ali. E Paulo se enche o coração, mas lógico que Timóteo traz algumas coisas, fala, mas tem algumas coisas que eles não entenderam direito. Então a gente vai ver isso ao longo do tempo. Começaram a morrer algumas pessoas, e eles falam, poxa, a pessoa morre, perdeu a salvação? Porque eles estavam esperando a volta de Jesus, eles tinham entendido isso, mas morreu, acabou, como é que é? Aí Paulo vai explicar tudo isso através da carta. Mas esse pedaço que a gente vai ver hoje, se você quiser abrir lá, 1 Tessalonicenses, esse nomão, eu lembro de algumas pessoas que a gente fazia discipulado, nossa, que nome, né? É o nome da cidade, né? Tessalonicenses, os habitantes lá de Tessalônica. E a gente vai ver o capítulo 1, e o capítulo 1 ele vai se resumir a uma ação de graças de Paulo com relação àquilo que ele falou. Eu fui lá, joguei umas sementes, plantei um pouco, mas Deus agiu. Amém? Não foi porque Paulo ele era muito bom, com certeza, ele era muito inteligente, então ele dialogou, ele expôs, ele mostrou, a palavra falou. Então, como o Vinícius falou antes, né, Deus se comunicou com aquelas pessoas através da sua palavra. E o Espírito Santo fez com que aquilo calasse os corações. Amém? Esse é o pano de fundo. Então, eu queria convidar vocês para abrir
E depois eu vou fazer uma conclusão com alguns desenhinhos aqui, mas eu queria que a gente fosse passando pelos versículos aqui e a gente conclui no final. Fala assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Esse Silvano é o mesmo Silas, é o nome grego, né? Mas é o próprio que teve com Paulo desde o começo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver isso aqui, Paulo falando em várias cartas dele, mas só para você entender. Paz é a palavra que os judeus usavam, shalom, né? Eles se cumprimentavam entre eles, shalom. Mas graça era a forma que os gregos usavam. Não a mesma graça que a gente entende. Paulo, aqui então ele está unindo as duas coisas e ele vai assumir isso. Então fala, para você ter paz, você precisa dar graça. Você precisa ser perdoado. Aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Amém? Então, ele começou a pegar. Então, graça e paz da parte de Deus para vocês. E aí ele começa mesmo a explicar a partir do versículo 2, quando ele fala: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. E eu queria chamar a atenção de vocês aqui para 3 coisas aqui, que era, digamos assim, a chave clara da conversão daquelas pessoas, né? Paulo fala, o trabalho que resulta da fé, uma fé operosa, o esforço motivado pelo amor. Eles falam, cara, eu fui agraciado por esse amor, por esse sacrifício de Jesus tão grande, que eu me movo para as outras pessoas em função desse amor, não é? E ele fala, e a perseverança proveniente do quê? Da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Aqui a gente pode entender, até vou puxar aqui para o ladinho um pouco, que a gente vai voltar no final a esse triângulo aqui, para a gente poder explorar um pouquinho o que está contido em tudo isso daqui, tá? Não posso fazer isso agora, porque o texto vai continuar explicando, né? Então, essas 3 coisas Paulo vai abordar em várias cartas. A fé, que vem da apresentação do Evangelho, né? E aqui é importante nessa carta, né? Porque muitas vezes, vocês ouviram de mim aqui, muitas vezes a gente fala do sacrifício que Jesus fez na cruz, certo? Pelos nossos pecados. A gente fala que ele ressuscitou, a Páscoa fala disso. Mas muitas vezes a gente esquece de completar o Evangelho, que aparentemente Paulo não cometeu esse erro, que é que Jesus vai voltar, amém? E por isso, porque ele vai voltar, é que o nosso esforço hoje vale a pena, ok? Então, eu vou só dizer para vocês aqui, eu passei batido do título que a gente está dando para essa mensagem de hoje, tá? Movidos pela Esperança é a nossa série, tá? E hoje eu queria compartilhar com vocês esse que está aqui embaixo. Passado, presente e futuro em perspectiva, ok? Colocando em perspectiva a nossa história. A já passada, a que nós estamos vivendo hoje e o que nós viveremos a da eternidade, amém? É isso que eu queria trazer. Então, voltando lá. Aqui, ok? Então, a fé, o amor e a esperança. Paulo levanta assim, ações de graças por tudo isso. E aqui, essa esperança, eu queria dizer para vocês uma coisa, né? Se você for no dicionário, você vai achar várias coisas lá, né? E eu nem consultei meu Aurélio, mas uma definição de Google, Santo Google, né? Ele fala, assim, você vai achar alguma coisa desse tipo, é um estado mental otimista, um estado de mente otimista, que é baseado na expectativa de resultados positivos com respeito aos eventos e circunstâncias da vida e do mundo em geral, né? Então, aparentemente, aquilo que fez os discípulos mudarem, lembra dos discípulos depois que Jesus morreu? Né? Caidões, fechados num quarto, lá no cenáculo, com medo de algum romano vir bater na porta e reconhecê-los, depois que Paulo até negou Jesus 3 vezes, tudo a história que a gente conhece, e de repente eles mudam totalmente e saem falando, e todos eles foram mortos por causa do Evangelho. Impressionante isso.
a verdade, essa convicção, essa esperança de que existe um amanhã depois da nossa morte aqui, amém? Alguns de nós que já têm alguma estrada, né? Parece que a gente está mais perto desse dia da virada do que do dia que nós nascemos, não é? Mas isso deve nos encher dessa esperança, mas não talvez como essa definição do Google aqui, que é só um estado mental otimista. Não, é convicção de que Jesus prometeu, ele vai cumprir. E ele apareceu para os discípulos depois de ressuscitado, mas ele falou, olha, eu vou voltar, amém? E eu vou levar vocês comigo. Podemos dar um glória a Deus por isso? Amém? Vamos para lá, amém. Versículo 4 fala assim, sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Não vou entrar aqui na detalhe da doutrina, né, da eleição, mas é importante a gente saber que parece que Deus não é porque eu sou bonzinho, porque você é bonzinho, boazinha, que Deus vai olhar, eles são tão legaizinhos que eu vou chamar eles para o meu povo. Não é assim. Os critérios de Deus, a gente não conhece. Eu não sei quem Ele escolheu ou não. Nossa função é pregar. Nossa função é testemunhar. Certo? Quem Ele escolheu ou não, digamos assim, é critério dele. É o trabalho dele, é o negócio dele. Mas Paulo aqui, ele tem uma convicção, porque como o negócio pegou fogo de tal maneira, para ele não teve dúvida. E ele fala aqui, ó, eu sei que Deus escolheu vocês. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, ou seja, eu estou aqui sempre pregando para vocês, né? E algumas vezes a gente sente, talvez vocês, pelo feedback de vocês, a gente sente que a palavra não foi sozinha, que o Espírito, que a gente orou por ele e tudo mais, a gente orou, cantou até, ele esteve presente naquela palavra e essa palavra pega no seu coração, certo? Nossa, ou de qualquer um que vier aqui. Mas tem algumas palavras que a gente vê que não emplacou, não pegou. Mas quem sabe o que acontece no seu coração? Quem sabe que o Espírito tem reservado para vocês? E a gente vai explorar isso um pouco melhor. Tá? Então ele sabia que ele escolheu, porque no nosso evangelho não chegou somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor, né? Naquele momento que ele pregou. Então, se a gente quiser só colocar isso de uma forma mais sistemática, imagina aí, a palavra, o evangelho chegou lá em palavra, em poder e em convicção. Deus Pai escolhe. E através de Paulo, lá, no que a gente leu lá em Atos 17, todo aquele trabalho que Paulo fez naquelas 3 semanas, então o que Paulo fez? A palavra foi exposta, a palavra foi explicada, a palavra foi comprovada. E aí, o que aconteceu em cima disso? A razão funcionou, as pessoas entenderam, por isso que eu não gosto de quem pensa que a fé cristã é uma fé cega. Certo? Olha aí para as pessoas aqui à sua volta. São pessoas desprovidas de inteligência? Acho que não, não é? Acho que não. Então, Deus toca a nossa mente, porque a fé é uma coisa razoável, uma coisa que a gente pode entender. Então, ele mostrou, mas em cima disso existe o Espírito Santo, o poder, que chama, que convence e que depois coloca o seu selo, falando, este é meu. Amém? Este é o trabalho, esse poder que Paulo fala. E da convicção. Então, convicção no coração. Por parte de Paulo, para pregar, ele pregava apaixonadamente. Espero sempre poder fazer isso para vocês. Falando para vocês de uma verdade que está dentro do meu coração. Eu não quero aqui dar uma aula, já dei muita aula na minha vida, já estou velho, chega de aula. Eu quero falar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas que isso provoque algum tipo de mudança na sua vida. Amém? Esse é o trabalho nosso aqui. Ok? Mas por parte dos tessalonicenses, aqueles que escutavam, para que eles acreditassem e esperassem na volta de Jesus, acreditassem em todo o Evangelho e também, depois, pegasse claro que Jesus ia voltar e que tudo o que eles fizessem na vida tinha que ter em perspectiva isso. Eu digo para você, emprego. Então, vou até colocar Hebreus 11:1, que fala assim, ora,
A fé é a certeza daquilo. Podemos ler junto esse? Dá para ler bem aí? Pode? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Entende isso? Essa convicção encheu o coração daquelas pessoas. Essa convicção tem que encher o meu coração e o seu. Amém? Porque tudo que a gente vai fazer um trabalho novo, a gente vai mais um dia para o escritório, no trabalho. Estou vendo o Cachá aqui, o Cachá vai lá para a copiadora mais uma vez, né? Cada um de nós vai para o seu serviço, vocês mães têm as suas crianças ainda em casa, vai fazer comida, vai fazer o café, vai limpar alguma coisa que de vez em quando irrita, não é? Mas que vocês façam todas as coisas com a convicção de que Jesus vem, amém? E pode ser hoje, pode ser amanhã, e ainda que eu vá antes de que ele volte, eu sei que vou estar com ele, amém? Então, é essa convicção que está aqui. Mas voltando ainda para o texto, versículo 6 fala assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, esse detalhe aqui, né? Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Eles estavam num momento ruim. Tessalônica foi uma grande cidade, muito populosa, eu não vou chutar o número aqui, mas de centenas de milhares de pessoas, tá? E teve sua glória, seus momentos de glória, mas naquele momento tinha tido muitas perdas, teve seca, alguns passavam fome lá, tá? Em alguma outra carta, Paulo vai falar que, foi para a carta dos Coríntios, ele vai usar até os Tessalonicenses depois como um exemplo, que mesmo com pouco dinheiro, com muita dificuldade, eles que inventaram o negócio de mandar uma contribuição especial para os crentes que viviam lá em Jerusalém, na Judéia, porque talvez até por estarem passando dificuldade, eles sabiam o que era passar dificuldade. E de coração, veja como o amor funcionou com ele, de coração eles sugeriram, e Paulo acabou depois angariando fundos em todas as igrejas e levou na viagem que ele fez para Jerusalém. Tá? Então, eles receberam com alegria. Então, muitas vezes a gente olha para o sofrimento, e tem, infelizmente, algumas igrejas vendendo isso, né? Fala, se você sofre, você não é de Deus, né? Ou você não está... você não entendeu ainda o que Deus pode ser para você, né? Você é cabeça, você não é cauda, essas coisas que a gente vê assim, que são da palavra, mas muitas vezes são usadas de forma errada, não é? Então, o sofrimento é parte da nossa vida. E Jesus, infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe dizer, ele não tira o sofrimento da nossa vida. Todos aqui que já passaram por sofrimento sabem disso. O que ele nos convida como se diz? Está me fugindo a palavra? Você, oh meu Deus, dividir, né? Compartilhar o seu jugo com ele. Aliás, ele fala, pega o meu jugo, vem cá, e eu vou estar com você, passando por toda a via crucis, por todo o sofrimento. Amém? E aí ele fala no versículo 7, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Interessante. Crente novo. Aprenderam quase sozinhos. Estavam firmes lá. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso a vocês. Paulo não falou nada da fé, ele vai tratar de outros temas, porque isso, eles estavam bem. Amém? E os 2 versículos finais aqui do capítulo 1, fala assim, versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, ou seja, na hora que eles escutaram a palavra de Paulo lá, Paulo falando na sinagoga, e provavelmente depois aquilo deve ter... Porque dizem que Paulo ficou 3 semanas, pelo relato de Atos. Tá? Alguns falam, é quase impossível que isso tenha acontecido, talvez ele tenha ficado algumas semanas mais,
E até que foi levantado, né, o pessoal ficou com ciúme, o que está acontecendo, esse cara aí e tal, e aí veio aquele levante, mas ele ficou pouco tempo entre eles. Mas quando ele falava, ele foi recebido, aquela palavra foi acatada de uma forma muito boa, né? Como se voltaram para Deus. Eles entenderam que eles não estavam se voltando para um homem, eles estavam se voltando para Deus. Eles sabiam que Paulo era o enviado de Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E talvez aqui tenha um passo muito importante para mim e para você. Essa perspectiva de passado, presente e futuro. Nós fizemos muita coisa no nosso passado, sim ou não? Interessante pensar quando Jesus chega para aquela mulher que foi pega em adultério, e ele chega lá e fala, ele começa lá e fala, ó, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi interessante que o relato, né, do Evangelho fala que eles foram saindo, largando a pedra e saindo do mais velho para o mais moço, ou seja, os mais velhos tinham muito mais passado, tinham muito mais coisas para se arrepender, muitos mais pecados na sua contabilidade, não é? Então, quem de nós, qual de nós não tem um passado que fala, puxa vida, aqui eu errei, isso aqui eu preciso abrir mão. Só que algumas vezes a gente chega na fé, a gente aceita, a gente entende que quem Jesus é, o que ele fez, mas a gente se apega a algumas coisas do nosso passado e a gente não quer abrir mão. Talvez ainda Deus precise trabalhar essas coisas no nosso coração. Parece que isso não foi um problema para aqueles irmãos nossos de Tessalônica. E a primeira coisa que eles fizeram, a primeira demonstração clara da conversão deles, por isso Paulo não teve dúvida, foi deixar os ídolos. Entregaram tudo, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Porque não dá para você ter dois senhores. Não dá para você ter Deus e o dinheiro. Não dá para você ter Deus e a sensualidade livre. Não dá para você ter Deus e o conhecimento como uma prova de salvação. Entende isso? Quero dizer, a erudição, a gente pode dizer, para ser, né? Você fala, conhecimento é bom, lógico, todo conhecimento é bom, mas ele não pode tomar o lugar de Deus na nossa experiência, amém? Deus é Deus. E versículo 10, ele fala, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir, amém? Então é interessante que eles largaram tudo, eles voltaram-se para Deus, deixando os ídolos para servir a Deus e para esperar o Filho. Então isso ficou muito claro para eles. A gente está aqui abraçando a nossa fé, tinha um rei lá que chamava Hades, que quando morria, ia para departamentos diferentes. A gente seguiu uma série aí que é inacabável sobre os vikings, né? E eles tinham lá os seus deuses, então falaram que quando morria ia para Valhalla, né? Tem várias. E é interessante que Netflix, essas coisas, todos os outros deuses, né, que aparecem, eles sempre, né, eles pegam e dão eles aumentam a glória desses deuses falsos, e aí quando fala dos cristãos, eles rebaixam a moral, tudo dos deuses, aí para poder fazer uma comparação, né? É interessante, mas é bom você saber o que eles pensam, né? Então, a gente não sabe exatamente quais eram os deuses aqui, o que diziam os deuses dele quando morressem, se eles iam reencarnar, se eles iam fazer o quê, mas o que a gente pode saber é que quando eles olharam para a história de Jesus, eles entenderam que nessa vida a gente só vem uma vez, e depois é o fim. E se Jesus voltasse, a gente entender o que ele fez, nós sabemos que nós vamos viver eternamente com ele, ou eternamente sem ele. É isso o que o cristianismo defende. Eles não tiveram dúvida, eles pularam no barco, queimaram seus ídolos e ficaram esperando a vinda de Jesus, amém? Interessante que vivendo na expectação da volta a cada dia, e é isso que eles fizeram. 1 João 3, 2, 3 fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que
quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, pois o veremos como ele é. Amém? Nós veremos Jesus face a face. Todo aquele que nele tem a sua esperança, ou esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Eu quero me preparar para a vinda de Jesus. Você também quer? Você quer estar pronto quando Jesus vier? Eu falo, tudo bem, mas o que isso representa? O que isso significa? Nós vamos passar por tudo isso, amém? Mas uma coisa a gente precisa saber. Ele nos chamou, ele morreu por nós, para que nós possamos ser melhores e puros, amém? Esperando ele. Só para a gente colocar isso numa forma sistemática, as marcas claras da conversão daquele povo e para nós também. Então, fé, amor e esperança. Lembra aquele triângulo? Como é que a fé opera? Eles receberam com alegria o Evangelho, eles voltaram-se para Deus, a conversão. Então, não dá para você aceitar a tua fé e continuar na mesma vida. Não sei se você entende isso. Vai ser difícil de vez em quando. Tem coisas que pegam a gente ainda vai pecar. E aí está lá 1 João 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Alguns de vocês, novos na fé, de vez em quando chega, de vez em quando nem vem no culto. Por que não veio no culto? Ah, porque eu pequei e aí não tive coragem de vir na igreja. Né? E eu falo, e aí? O que isso significa? Então você vai, o quê? Jesus precisa morrer de novo por você? Precisa pôr mais sangue? O sangue que Jesus verteu na cruz não foi suficiente? Não, é que tal, não. Pecou? O Espírito Santo te mostrou que você errou? Põe teu joelho no chão e ora. Fala, Senhor, pequei de novo. Porque vamos combinar? A maioria dos nossos pecados são reincidentes. Parece que a gente fica com a cordinha segurando eles. Mas eu gosto tanto daquele pecadinho, né? Então a gente cai uma vez, a gente fala, Senhor, nunca mais. É mais ou menos como o alcoólatra, né? Nunca mais vou pôr nada na minha boca. E aí, vai, por mais que se esforce, vai de novo. Mas isso é a jornada que todos nós temos. Por isso, outro dia eu vi uma mensagem muito interessante, de um pastor bem conhecido. Eu vou falar o nome do Malafaia. Ele foi na Bola de Neve, né? Foi interessante que ele falou para jovens lá, muitos jovens. E ele pregou uma coisa que ele falou, eu decido. Eu decido. E ele falou de várias coisas, e até ele falou para o pessoal, eu decido. Foi bem interessante ver. Mas eu concordo com ele numa coisa, tem coisas na vida da gente que é muito fácil a gente terceirizar a culpa e terceirizar a responsabilidade. Ah, eu não consigo porque minha carne é fraca. Quem não? Ou eu não consigo porque o diabo que fez, o diabo que me colocou esse tropeço aqui. O diabo está me amarrando. Gente, para de terceirizar a sua responsabilidade no processo. E fale assim, ó, eu decido. Eu decido. Eu decido fazer como esses irmãos aqui. Eu decido jogar os meus ídolos fora. Eu decido mudar minha vida a partir de hoje. Eu aceito Jesus no meu coração, eu abri meu coração para Ele, eu entendo o que Ele fez por mim, então eu decido segui-lo, por mais que doa. E eu vou dizer para vocês uma coisa, segura a onda, peão. Segura a onda, peão, porque a chapa vai esquentar. A chapa vai esquentar. Não sei se você tem percebido isso, você está com o teu ouvido bem atento, os seus olhos atentos. A chapa já está esquentando. E vai ter dia, talvez, a gente ainda viva isso, que a gente não vai nem poder andar aí. Eu sei que você não é desse, né? Mas de repente tem uns crentes bacana que põe seus terninhos, né? Seu terninho cinza, risco de giz, pega a sua Bíblia, maior que a minha aqui, né? Aquela bibliona, você anda na rua. De repente, esses irmãos aí vão começar a ter problemas só de andar na rua com a Bíblia. Não é? Jesus falou, vocês serão odiados por me seguirem, por causa da minha palavra. E aí nós vamos ter uma
decisão a tomar. Nós vamos pagar o preço? Ou nós vamos nos deixar levar pelo aluvião da cultura? Que a mídia oficial defende com toda a força, que coloca nas novelas, coloca nos especiais, e aí de repente a gente vai ficar cada dia mais como marcianos. Mas deixa eu falar uma coisa para você, desde Jesus, o cristianismo é uma contracultura. É uma contracultura. Amém? Se você quer viver bonitinho, com seus amiguinhos, as suas amiguinhas, seu cara e a menina mais top das galáxias, vai ser difícil você conciliar isso com a sua fé. Se a sua fé é autêntica, se a sua fé é real. E eu vou dizer para você, se prepara, porque a sua fé vai ser testada, queridos. Amém? Vou terminando aqui. Eles serviram, mostras claras, tornaram-se modelo, versículo 7, propagaram o evangelho, eles mesmos serviram como testemunha e serviram ao Senhor. E a esperança faz o quê? Perseverar. Põe o sofrimento em perspectiva, e eu quero depois a última conclusão, alguma última reflexão é sobre a perspectiva, e aguardam a segunda vida. Amém? Então, a fé, o amor e a esperança andando juntos. E a esperança é essa que move. Queria fazer só uma reflexão aqui para a gente ir terminando. Passado, presente e futuro em perspectiva. Uma vez eu mostrei para vocês essa foto aqui. Dá para ver bem? O que é aquilo lá? Tem uma nanzinha ali, o que é? Uma menina miniatura ou não? Já fez alguma foto dessa na praia, alguma coisa assim? Lembro na nossa viagem lá, né? Fazia assim, o Vinícius me tirou lá, segurando uma torre, essas coisas assim, né? Perspectiva. É uma questão de ótica, né? Vocês vão lembrar desse quadro também que eu mostrei uma vez, essa Daniela Strickland que falava, né? Que 80% dos nossos pensamentos são em cima do passado e do futuro. Interessante que o Malafaia falou um pouco disso na pregação que ele fez, só que ele falou assim, que o passado representa 50%, o presente 25% e o futuro 25%, mais ou menos isso, né? Mas isso aqui é estatístico, né? 80% dos nossos pensamentos são do passado e do futuro. Só que quando você pensa no passado, existem algumas coisas que podem estar aí no teu coração movendo. Primeiro, é orgulho. Eu fui tão bom no meu passado que eu não quero esquecer, e ele move o meu presente e o meu futuro, né? O orgulho. Nossa, como eu sou maravilhoso. Eu já fui magro, eu já não tive dia sem barriga. Eu não posso dizer que eu não tinha nariz naquela época, nariz menor, porque essa não tem jeito. Ele já era grande, então não tenho como, certo? Então, mas, de repente, você pode se orgulhar de coisas que você fez no passado. Mas, normalmente, o que pega mais? A culpa, o lamento, podia ter feito, não fiz. Por que eu saí daquele emprego, fui para o outro, me ferrei, né? Essas coisas que acabam tomando. Por que eu tratei mal a Tomasa e agora ela não quer olhar na minha cara? Mentira, hein? Só estou brincando aqui, né? Essas coisas que acontecem, né? A gente toma decisão e aquilo tem consequências, e aí de repente a gente passa o resto da vida lamentando, preso ao passado. Ressentimento. Belquis olhou para mim e me chamou de bobo. Brincando, né, Belquis? E aí, toda vez que eu olho para Belquis, eu lembro aquele dia que ela me chamou de bobo e fico ressentido, né? Essas coisas que... Só eu tenho, vocês não, né? Ninguém, né? Só eu. Essas coisas influem no nosso presente ou não? Sim ou não? Flui, né? E o futuro? Quando eu olho para o futuro, se eu tenho Deus, eu preciso descansar, mas se não, o que eu faço? A preocupação. O que vai acontecer amanhã? O que eu vou comer? E o salário? A empresa vai quebrar? O Brasil vai quebrar? Essas coisas. Ansiedade. Certo? Mas o bom desse quadro é que, como cristãos, a gente sabe que o passado foi perdoado. E o futuro está garantido, porque Jesus vai voltar.
A vitória é dele. Então, isso nos liberta para viver o presente. Amém? Se a gente tem Jesus no coração, se a gente sabe que os nossos pecados estão pagos e o futuro está garantido, a gente conhece o fim da história, a gente já viu o último capítulo do filme, né, da série, então a gente pode viver o presente bem. Só que nós precisamos viver esse presente com uma perspectiva. Nós não estamos alienados do nosso passado e nós não estamos alienados do nosso futuro, porque isso seria desvario, não é certo? Então, nós precisamos viver com perspectiva, e é disso que eu queria falar um pouquinho. Então, se o passado está perdoado, vamos pensar no nosso presente e o nosso futuro em perspectiva. O que move o nosso coração. De repente, aqueles irmãos de Tessalônica, ficava claro que o hoje deles era menor em perspectiva do que o seu futuro. Eles olhavam para a vinda de Jesus e falavam, Jesus vem, cara, tudo bem que a gente sofra um pouquinho hoje, não é? Parece que esse Paulo também, eu vou mostrar um versículo final que fala disso. Tá? Mas de repente, você está tão ensimesmado, tão preocupado com o seu hoje, que, bom, Jesus vai voltar, mas aí tem que acontecer tanta coisa antes dele voltar. Falaram que tem que vir o anticristo, tal. Cadê? O cara nem está aí, nem sei disso. Não, então vou viver minha vida. E eu queria pôr aqui, não pus, mas eu estava lembrando, né, uma frase do C.S. Lewis, que ele fala assim, eu achei interessante, ele fala que a prosperidade, que podia até pegar para não falar besteira, mas é isso aqui, né? Ele fala assim, que a prosperidade nos prende ao mundo. Porque a gente pensa que quando a gente começa a prosperar, a gente pensa que a gente está encontrando o nosso lugar no mundo. Mas, na verdade, é o mundo que está encontrando o lugar em nós. Entende isso? Quando você começa a prosperar, seus negócios vão bem, parece que a volta de Jesus falou, é que nem um casal que casou recentemente, né? Daqui o último quem foi? O Vicky e o João, né? Então, de repente, lá na primeira, você pensou, Vicky e o João casaram, aí naquela semana vê o pessoal, Jesus está voltando, provavelmente a Vicky vai falar, não, para um pouquinho, espera um pouquinho, deixa eu pelo menos curtir aqui um pouquinho, ver como é que é, né? Estou brincando, né, Vicky? Mas é essa sensação, de vez em quando você está tão bem, o negócio está indo tão bem, né? Nossa, vou fechar um negócio aqui, Jesus, espera até a semana que vem, deixa eu fechar esse negócio, deixa eu sentir essa vibe, né, de dar certo. Isso, no fundo, quando você parar para pensar, está te prendendo ao mundo, amém? Então, o nosso convite é para abrir mão dessas coisas, abrir mão. E aí eu faço a pergunta para você, em que grau a sua perspectiva sobre a iminente volta de Jesus tem sido um estímulo para você viver a sua fé com maior entrega e intensidade? Ou seja, você tem lembrado da volta de Jesus para tomar suas decisões? Ou não? Talvez o quadro que vem à tua mente é assim, né? Minha vida hoje e a volta de Jesus. Se a gente pegar só um exemplo, né, de Paulo, Paulo sente que a recompensa por todo o seu trabalho, as suas dores, o seu sofrimento, será apresentar esses convertidos a Cristo quando ele retornar, né? Então isso aqui enche o coração dele. Interessante que em Romanos 8:18, ele fala assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Podemos ler junto isso? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Não vou contar para vocês, mas essa semana mesmo eu tive um dissabor aí grande, não sei, mas Deus, graças a Deus, está pondo a mão e está cuidando de alguma maneira, certo? De vez em quando essas coisas acontecem. Então, eu lembrei do jogador de futebol americano que a gente falou semana passada, né? Então eu falei assim, quando aconteceu o negócio, que é uma coisa assim que eu não sei ainda como a gente vai resolver, como a gente vai contornar, eu falei assim, estou animado. Estou animado por quê?
porque eu sei que nada escapa da mão de Deus, e se Ele está me fazendo passar por isso, é que Ele vai me ensinar alguma coisa, Ele tem coisa melhor para mim lá na frente, amém? Será que você também pode se animar pelas coisas que você está passando na sua vida? Passado, presente e futuro em perspectiva. Tem uma decisão que você precisa tomar. Talvez a decisão mais simples e mais prioritária seja: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu estou vivendo sem o Senhor na minha vida. Essa é campeã. Essa é a primeira de todas. Amém? Eu queria orar por você. Mas existe uma outra decisão. Uma coisa que você precisa falar: eu decido. Amém? E essa decisão, é que eu quero orar por você, eu decido que as coisas do meu presente não vão mais influir na minha fé, naquilo que o Senhor espera de mim como cristão, no meu testemunho pessoal. Amém? Então, que isso seja uma realidade para todos nós. Feche os teus olhos, vamos orar. Se você quiser orar pedindo para que o Senhor entre no seu coração, ora assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para Ti. Eu entendo hoje que o Senhor Jesus morreu por mim, que Ele ressuscitou, mas que Ele vai voltar, e eu preciso estar pronto para a volta dEle. Eu entrego o meu coração a Ti. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados, perdoe o meu passado e me dá uma perspectiva nova para viver o presente e o meu futuro, em nome de Jesus. Se você está na estrada, eu queria te convidar a realmente pensar naquilo que você tem priorizado, as coisas que tem te amarrado a este mundo e que você precisa cortar esses laços, para que Deus possa realmente reinar no seu coração. Senhor Jesus, olha para cada coração aqui nessa manhã. Eu sei que tem muitas coisas que o mundo nos influencia, nos seduz. O mundo tem coisas muito ricas e muito interessantes, muito bonitas, muito desejáveis, Senhor, e o nosso coração muitas vezes fica vagando por elas. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos purifique o coração e nos faça olhar para o exemplo daqueles irmãos de Tessalônica, que decidiram naquele momento livrar-se dos seus ídolos para seguir o Deus vivo e real. Senhor Deus, eu sei que o Senhor é um Deus real. Eu sei que o Senhor quer ser realmente o nosso Pai. É um Pai celestial, mas é um Pai presente. Nos ensina, Senhor, colocar em perspectiva todas as coisas que acontecem na nossa vida e saber que todas elas terão um fim. Antes da nossa morte e antes do Senhor Jesus voltar, ou pelo menos quando Ele voltar, todas elas serão passadas. E nós poderemos viver a eternidade na Tua presença, livres dos males que nos acossam aqui, que nos pressionam, nos oprimem, mas nos ajuda a viver hoje, nessa perspectiva celestial, Senhor. Ensina-nos a viver como cidadãos do reino, tendo claro quem o Senhor é, tendo claro que nós podemos descansar em Ti, que nós decidimos realmente tirar da nossa vida aquela parte que não Te agrada e vivermos como se fosse para o Senhor cada dia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.